Bom dia, alma desperta! Bem-vindo aqui ao 963. Meu nome é Adriana Jarva, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Quem está aqui hoje, nós estamos no dia 18! Uau! Já caminhamos esses 18 dias, é um programa de 63 dias, então fica hoje com a gente, sente a vibração, depois se planeja, se organiza para você começar do primeiro dia, que vai fazer muito mais sentido para você. Aqui nós trabalhamos 9 saúdes, todos os dias, entre 40 e 45 minutos, às vezes quando tem convidado passa um pouquinho mais, mas geralmente o meu limite é os 45 minutos, passa muita pouquinha coisa. Então vamos lá hoje, começando com o nosso lembrete, né? Vamos lembrar que a oração é uma ponte entre o invisível e o possível. Assim como a ciência ativa a energia atômica, a fé ativa a energia divina. Cada palavra dita com intenção e fé tem o poder de mover montanhas internas e externas. E você é filha, filho de Deus. Isso basta para seguir com confiança. Respire fundo, coloque sua intenção no alto, o universo já está respondendo. Vamos alinhar nossas energias, transmutando a energia que está no meu ambiente, no seu, em mim, em você, para a gente entrar numa alta frequência. Inspira profundo, mãozinha em oração, ou aqui no peito, sente, coluna ereta, ombros para trás e para baixo, fecha seus olhos. Senhor, repita mentalmente, ou se você já memorizou, porque todos os dias a gente começa com essa oração. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensiva, mansa e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê. E assim, não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha meu espírito. Que todos os que a mim se achegarem sintam a sua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor. E que no decurso deste dia eu te revele a todos. Agora sim, a oração que todos nós memorizamos todos os dias. Senhor, tu podes todas as coisas, tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ô, gente, me desculpa, a oração saiu sem querer, ela inteira. Eu já memorizei como vocês viram, e é sempre esse trecho, Senhor, tu podes todas as coisas, tu podes conceder-me a graça, que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Mas essa oração ela é muito linda e ela saiu hoje espontaneamente. Eu faço ao acordar, no meu banho, é muito forte para mim e foi aqui para nós agora. Vamos para a nossa afirmação do dia. Ó, fiquei arrepiada até. O poder da oração é a manifestação da energia, assim como existem técnicas científicas para libertar a energia atômica, existem processos para libertar energia espiritual. Sou filha, filho de Deus e estou fortemente protegida, protegido e abençoada ou abençoado pelo poder divino. Consigo vencer qualquer dificuldade. Permita que essa força sagrada envolva seu dia. Olha que afirmação mais forte hoje, né? E é isso, a ciência está aí comprovando tantas coisas. E o poder da oração, da fé, cura tantos diagnósticos médicos de pessoas que tinham um X. Eu mesma tenho um aluno, que é o Kennedy. Eu dou aula para ele presencial aqui em Utah e os médicos deram para ele semanas de vida. Ele fez uma cirurgia muito invasiva, tirou o intestino fora, que é o nosso órgão maior que a gente tem, né? Tem em torno de 7 metros o intestino.
e recolocou. Vocês imaginam daí o processo dele como não está sendo. A nossa pele é o segundo maior, mas o intestino é o primeiro maior. E o Kennedy fez 3 anos já dessa cirurgia, ele tem 66 anos e ele falou para mim que ele vai viver até os 87, ele tem 86, 87, alguma coisa assim, que ele recebeu esse chamado e ele não acreditou no que os médicos disseram, no que o médico disse, porque foi um médico que disse, e tá aí, né? Então assim, é a fé, a mente é muito poderosa, a fé também, né? É uma força divina. Vamos para a nossa saúde mental, vamos lá, ativando a energia espiritual. Com a coluna ereta, né? Se você está sentado na cadeira, lembra de deixar a sola dos pés todinha no chão, se conectar com a mãe terra. Inspire, a gente vai contar até 6 e vai exalar contando até 6, ok? Então vamos lá, inspira, eu vou contar para você. 1, 2, inspira, 3, 4, 5, 6. Exala, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exala, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Última vez, inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exalando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visualize uma luz dourada no centro do seu peito, aqui no seu coração. Visualize essa luz. E agora, cada respiração, essa luz ela se expande e envolve o seu corpo inteiro. Sinta essa energia como proteção e força interior. Inspire, visualizando essa luz dourada no centro do seu peito, e a cada respiração ela expande a luz e envolve o seu corpo inteiro. Sinta essa energia como proteção e força interior. Repita mentalmente. Inspirando, sou guiada ou guiado e protegida. Exala, a energia divina me habita. Inspira, sou guiada e protegida. Exala, a energia divina me habita. Mais uma vez. Inspira, mentalmente, repita. Sou guiada e protegida. Exalando, a energia divina me habita. Traz as suas mãos no coração. Se envolve nessa luz. Você é luz. Você é um ser de luz. Integra em você. Inspira profundo. Solta. Respiração orgânica agora. Nós vamos agora para a nossa prática, para a nossa saúde física. É uma sequência de alongamento restaurativo e de autocuidado que a gente vem nessa semana trabalhando. Então nós vamos começar com o nosso Balasana. Deixa eu dar um golinho aqui na minha água. Com gratidão que está indo por todo o meu corpo, a água, a gente beber, né? Colocar a intenção dentro da água, a água limpa, nosso corpo é 70% água, fazer as coisas com calma, devagar. Então aqui ó, no yoga tudo é calmo e não é parado, é dinâmico, é consciente, é com presença. A gente tem foco, concentração, a gente sai do piloto automático, certo? É muito bom. Vamos lá para a nossa postura da criança, do Balasana. Sentados em cima dos seus calcanhares ou colocando uma almofadinha aqui embaixo, ou com os joelhos juntos ou separados, lembra? E aí aqui ó, ou uma mão em cima da outra, testa no dorso, ou pode até pôr uma almofadinha aqui se você quiser, tá? Palmas das mãos, antebraços virados para cima, se você quiser, é outra variação. Testa no chão, solta os ombros. Aproveita, sente essa conexão aqui com a Mãe Terra. A Mãe Terra que nos nutre, que nos ensina a nutrir a energia feminina, o sagrado, que acolhe, que nutre. Inspira profundo, solta o ar, leva esse umbigo lá em direção à sua coluna ao exalar. Aproveita essa respiração que faz massagem em todos esses órgãos do nosso aparelho digestivo, o estômago, o pâncreas,
o fígado, o intestino grosso, o delgado, as mulheres, o útero, o ovário, todos esses órgãos. Mais uma respiração consciente. Devagar, vai estendendo aqui os seus braços aqui para frente, alongando bem essa coluna, cresce a coluna, tira a testa do chão, sente alongar bem a sua coluna, vai fazendo a transição lenta aqui para a postura da mesa, dos 4 apoios. Alinha seus pulsos aos seus ombros ou coloca um pouquinho a mão mais aqui para frente, que a gente vai fazer aquele círculo, né? Veja se os seus joelhos estão paralelos aos seus quadris, tomba seu quadril aqui para os lados. O que é joelho paralelo ao quadril? É isso aqui, ó, tá? E aí aqui, a mão mais para frente um pouquinho, se você quer fazer um círculo mais aberto, se você quer fazer um círculo mais fechado, você traz a mão aqui paralelo, tá? Que aí você vai fazer um círculo mais fechadinho. Se você quer ele mais abertão, ó, você põe as mãos aqui mais para frente. E aí aqui, ó, tomba os seus quadris para um lado, escolhe o lado que você quiser, ó, e faz o círculo inspirando aqui para frente. Exala, vai lá para trás, alonga bem essa coluna, ó, inspira para frente, fecha os olhos, faz desse círculo a sua dança. 2, hoje nós vamos fazer 5 voltas cada lado, tá? Inspira 3. Inspira 4. Última volta desse lado. Às vezes faz uns barulhinhos porque a gente é bem crocante, né? Inspira aqui, parou, dá uma paradinha, agora transfere o quadril para o outro lado, ó, e faz o círculo agora para a outra lateral. Exatamente nessa dança, inspirando para frente, exalando para trás. Faz a sua dança, cria seu movimento, sente o seu corpo. Dança com a sua respiração. 3. 4. Última volta desse lado. E aí vai sentando aqui nos seus calcanhares, aqui volta um pouquinho para a postura da criança, só um pouquinho, ou a testa em cima do dorso das mãos, ou aqui com os antebraços e as palmas das mãos viradas para cima. Veja como te relaxa mais. Se entrega, se acolhe. Devagar, vai tirando a testa, vai estendendo os braços, vai vindo para os 4 apoios. Agora sim a gente vai fazer os pulsos alinhados com os ombros, tá? Os joelhos com o quadril. E estende a perna esquerda, a gente vai quebrar tabu aqui, a gente vai começar com o pé esquerdo. Né? Lembra, nossa, acordou com o pé esquerdo hoje? É um tabu, né? Como é que chama isso? Esqueci. Então aqui, ó, a gente vai começar para ver que dá na altura do seu quadril, tá? Estende essa perna com os dedos dos pés para baixo, perna esquerda, braço direito fazendo um pêndulo na altura do seu ombro. Aqui, ó, distribui o peso entre um braço e a perna, inspira, sobe os dois, exala, ó, traz aqui o cotovelo em direção ao joelho, 5 vezes também hoje, ó. Inspira 2, exala, traz aqui, faz o gato e a vaca, inspira no gato, 3, exala na vaca. Inspira no gato, 4, exala na vaca, a última. Mãos no tapete, joelho também. Reorganiza, atira esse abdômen, dá uma leve contraída nele. Sente aqui como é que tá internamente e agora, ó, estende a sua perna direita com os dedos dos pés para baixo. Braço esquerdo na altura do ombro, inspira, 1, traz o cotovelo junto ao joelho, inspira no gato, 2, exala na vaca, inspira 3, inspira 4, exalou dentro, última, inspira 5,
Põe esse joelho no chão e a mão também. Reorganiza aqui. E agora a gente vai lembrar, ó. Traz aqui o pé direito embaixo do esquerdo, ó. E vem aqui, sentou, esticou as pernas. Deixa eu vir mais pra cá um pouquinho. Flexiona um pouquinho os seus joelhos. E no Paschimottanasana, na postura da pinça, que tem inúmeros benefícios, que ajuda na insônia, intestino preguiçoso, para quem tem depressão leve. É a postura mais antiga do yoga, começou nessa postura, na postura da pinça, no Paschimottanasana. Encosta a barriga aqui na coxa, ó, palmas das mãos embaixo da sola dos pés, alonga essa coluna, cresce bem ela aqui atrás e vai andando com seus calcanhares aqui para frente. A hora que você descobrir o seu limite hoje, você para. Pode ficar com os joelhos flexionados se precisar. Quem alcançar o dedão do pé, coloca aqui, faz o ganchinho com o dedo indicador, dedo do meio e polegar, ou mãos no joelho, na canela, no tornozelo, aonde alcançar. Alonga, cresce essa coluna, inspira, exala, ó, testa nos joelhos. Inspira, retém, exala. Vamos fazer 3 vezes essa respiração hoje. Inspira, retém, exala. Inspira, retém, segura, exala. Última, inspira, retém, segura, exala. Devagar vai soltando as mãos, vai subindo o tronco, vai escorregando o bumbum para vir aqui põe um cotovelo, põe o outro, flexionando aqui as pernas. Isso. A extensão aqui da sola dos pés apontadas para o teto, vem aqui pela lateral, faz aquela conchinha de forma que seus dedos fiquem aqui no peito do pé e a palma da mão fique aqui no peito do pé e os dedos fiquem na sola dos pés, desculpa. E aí aqui, ó, topo da cabeça no chão. E aqui, ó, flexiona uma perna, estende a outra, flexiona uma. Faz um balancinho, balançando, fecha os seus olhos, vai no seu ritmo. Dance com a sua respiração, com a sua autenticidade, flexibilidade, criatividade. Chama-se bebê feliz, não é à toa. Uma postura muito, muito especial. Vai trazendo aqui agora suas pernas juntas, estende elas num ângulo de 90 graus, com o pé flex, que a gente fala, né? Como se você fosse empurrar o teto com a sola dos pés. Segura na lateral dos tapetinhos e vai descendo essas pernas devagar, ativando seu abdômen. Respira. Tomba os pés um para cada lado, separa as pernas, palmas das mãos ou viradas para cima. Se entrega no seu Shavasana, ou se preferir, traz a mão esquerda no coração, a direita localiza seu umbigo e fecha os seus olhos. Lembra da meditação de hoje, que foi para você sentir a tua luz no seu cardíaco, depois expandir para o seu corpo? Se visualize agora dentro de um casulo de luz, pode ser prateada, dourada, a cor que vier na sua visualização. Inspira, sentindo esse casulo de luz, dissolvendo todas as toxinas do seu corpo. Você vai exalando e vai derretendo as toxinas, vai derretendo a angústia, preocupação, estresse. Você vai inspirando essa luz do seu casulo, retém, segura e exala, dissolvendo os excessos de tudo que não te serve mais. Vai nesse fluxo com mais 2 respirações conscientes de inspirar nessa luz do seu casulo, segura um pouquinho e exala, dissolvendo os excessos.
Vai tomando consciência do seu corpo, vai fazendo os movimentos que o seu corpo pede para você fazer. Talvez queira se espreguiçar, talvez queira se alongar, talvez queira se abraçar. E aí vai no seu ritmo, ouça os movimentos que o seu corpo pede para fazer. Quando você sentir que está pronto, vira de lado, põe a mão no tapetinho para apoiar. Vai voltando aqui para a postura fácil. Pega seu caderno, vamos para a nossa outra saúde, quarta saúde financeira. Dica de hoje, pratique a visualização da abundância. Vamos lá, fecha seus olhos e veja-se em uma vida próspera, tranquila e suprida. Sinta como se já fosse real. Esse exercício fortalece seu campo magnético e espiritual em direção à prosperidade. Vamos lá. Se visualize, pratique a visualização da abundância. Feche os seus olhos, mantenha os olhos fechados e veja-se uma vida próspera, tranquila e suprida. Vamos lá, a gente vai ficar aqui 1 minuto. Você vai inspirar se visualizando na sua vida próspera, tranquila e suprida. Você não precisa de mais nada. Tudo que você precisa está aí nessa sua visualização, nessa sua vida em 1 minuto. Inspira, se visualizando, se imaginando. E exala, deixando embora os excessos. Vai inspirando e exalando nessa abundância, na prosperidade. Eu estou visualizando aqui, quando eu estiver com meu marido aposentado, os dois, tendo uma vida próspera, abundante. Tudo que a gente precisa, temos. Não tem desespero, não tem estresse com contas. Ao contrário, tem prosperidade, abundância. Vai trazendo suas mãos no seu coração e integra essa abundância financeira na sua vida. E depois que acabar essa aula, você vai escrever ou vai desenhar sobre a sua visualização, como é que foi, tá? Em detalhes, eu também vou fazer a minha aqui. Vamos para a nossa quinta saúde. Saúde, desafio do bem de hoje. Você vai escrever ou enviar uma oração por alguém que você conhece e que está enfrentando dificuldades. A oração é uma ponte silenciosa de afeto e cura. Quem você sente que precisa dessa energia hoje? Vamos enviar agora nós vamos fazer uma oração aos países em guerra, aos refugiados e a todos os políticos de todos os países. Então vamos lá, fecha seus olhos e vamos orar pela paz, pela sabedoria divina, para os refugiados, para os países em guerra e para todos os políticos de todos os países do mundo. Oração pela paz entre os povos. Senhor da vida e do amor, acolhe os gritos dos inocentes, cura as feridas da guerra e abre os corações dos governantes à sabedoria divina. Derrama a tua luz sobre os refugiados, tua proteção sobre os mais frágeis e tua justiça sobre toda nação, todos os países. Tua justiça sobre todos os países. Transforma as armas em pontes, o medo em compaixão, e que a tua paz comece em nós. E se estenda como milagre ao mundo inteiro.
A paz pode invadir a guerra, mas a guerra não irá invadir a paz. Inspira. A paz pode invadir a guerra. Exale. Mas a guerra não irá invadir a paz. Amém. Às vezes a gente não sabe, aqui eu trago ideias, né, da nossa saúde social, sugestões, mas às vezes no dia você vê, a gente precisa exercer a flexibilidade. Se você está vendo que tem uma outra situação ali que precisa da sua ajuda social, é essa. É você fazer alguma coisa que é um despertar para isso. Não precisa seguir o roteiro exato, você segue aí o que a vida está te trazendo. E nesse momento, a gente acabou de fazer aqui uma ação social, que você pode, inclusive, por exemplo, quando você sai, às vezes a gente não está afim de falar, a gente não está afim de ligar, né? Internamente eu saio abençoando as pessoas que eu encontro no supermercado, saio, Deus abençoa esse supermercado, todos os funcionários que aqui estão, estou dando um exemplo, tá? Suas famílias, os donos, os proprietários, todos os clientes que aqui entrarem, suas vidas, suas saúdes, suas conexões. E aí vai passando gente perto de mim e eu vou abençoar essa pessoa que veio agora, algumas sorriem, outras não. Abençoando. Isso também é uma saúde social. Às vezes a gente pode fazer essas simples coisas. Vê um papel no chão, vai lá e cata. É isso. É simples. Saúde relacional. Vamos lá, dica prática do dia. Observe as suas palavras, sentimentos e pensamentos hoje. Que sejam sementes de bênção, não de julgamento. Diga algo bonito a alguém, mesmo que simples. Palavras criam atmosferas, energias, né? Então a dica de hoje é para você se observar nas suas palavras, nos seus sentimentos e nos seus pensamentos, e que eles sejam sementes e não julgamentos. Diga algo bonito. Toda vez que você se pegar julgando, pensando, criticando, se observa como se você estivesse assistindo um filme, não se identifica com aquilo. A gente não é o nosso pensamento. E se questiona, por que eu estou pensando isso? Muda. Qual é o antídoto disso? Como que eu posso mudar isso? É assim que a gente vai se transformando. Esses pequenos grandes passos. Vamos para a saúde número 7, autoconhecimento. O tema do dia é: como é a sua relação com a sua própria espiritualidade? Ela é intuitiva? Estruturada? Fluida? Reconhecer o seu jeito de se conectar com Deus é um ato de aceitação e libertação. Cada um tem o seu. Eu sinto Deus quando eu estou fazendo uma caminhada. Principalmente quando eu estou sozinha fazendo essa caminhada, porque quando eu estou com alguém, me distraio na conversa, e é bom também, não é que não é bom, mas eu sinto Deus com o sol batendo na minha pele, com a brisa, com o canto dos pássaros, com o florescer das flores, das plantas, com as árvores frutíferas, com o cheiro da natureza. É assim que eu sinto Deus. Quando eu estou molhando minhas plantas, quando eu estou regando ali, que eu vejo a cada dia elas, né? Tudo tem um ciclo. E ali eu aprendo muito com o que é Deus, o ciclo de tudo, o meu ciclo, o ciclo da natureza. A natureza me ensina muito. É onde eu sinto Deus, é a minha espiritualidade. E você? Às vezes você vai à sua igreja, você sente ali Deus no meio de todos, onde tem mais de um orando, a elevação, a energia aumenta, não é mesmo? É isso aí. Então descubra hoje como que ela é, se ela é intuitiva, se ela é estruturada, se ela flui, se ela é fluida. E reconhece o jeito que você se conecta com Deus. É um ato de aceitação, libertação e integração. Oitava, saúde emocional. No seu caderno aí, ó, anota aí, responde depois, tá? Que situação difícil superei com fé. Vamos lá, que situação difícil superei com fé. Primeira pergunta, que situação difícil superei com fé? Depois você responde. Outra pergunta, como posso fortalecer minha conexão com o divino todos os dias? Como posso fortalecer minha conexão com o divino todos os dias?
eu vou dar os meus exemplos aqui, enquanto a gente aguarda a Meg, né, que vai trazer a nossa saúde intelectual. Vamos lá, que situação difícil eu superei com fé? Eu superei tantas que eu seria incapaz. Eu vou trazer as mais importantes e eu tô passando por uma agora, tá? Que envolve um irmão e tal, e eu tô na fé, né? Deus, ele sabe das coisas, eu não tenho às vezes muito o que fazer, porque envolve uma situação mais complexa, envolve o irmão, outros irmãos, e cada um tem a sua personalidade, o seu jeito, e eu tô trabalhando não julgar, aceitar e a fé. Deus está guiando essa situação. Essa é a atual, mas as que eu já superei foi quando eu fui demitida do meu trabalho. Eu tinha que trabalhar para fazer o dinheiro entrar, para trazer comida para casa. Eu precisei ser a mulher e o homem da casa durante muitos anos da minha vida. Tinha um filho para educar, para criar, né, educar, pagar as contas, as despesas e trabalhar. E aí, quando eu fui demitida desse trabalho, eu senti uma paz enorme. E ali eu senti essa paz muito conectada com a minha espiritualidade, porque eu sabia que eu tinha sido uma... Não foi boa, não. Modéstia à parte, eu fui excelente funcionária. Eu me dediquei a essa empresa com muito amor, porque também vim de um outro momento junto com que eu percebi a fé, que foi de uma separação que eu tive, né, do meu antigo casamento, e eu estava muito destruída mesmo. Quando a gente tem uma separação, seja uma demissão, uma separação, a gente se sente muito frágil, fraca. Então eu direcionei minha energia para o trabalho, e ali eu dei tudo de mim, foi meu melhor ano. E a gente, para as empresas, né, para quem vem do mercado corporativo, a gente é um número. E eu pensei, vou deixar o meu número mais bonito que eu já deixei na minha vida. E ali eu deixei um número bem bonito, 5 vezes maior do que todos. E eu não fui reconhecida em nada na empresa, fui demitida junto com outros funcionários, porque uma multinacional comprou a gente e não queria saber de números. Então eu sentia aquela paz, aquela tranquilidade. E eu fiz uma viagem para Machu Picchu antes de ser demitida, que ali foi um preparo de Deus já. Eu fiz muitas perguntas, eu fui lá para Machu Picchu, fiz a trilha, 4 dias lá, com um guia maravilhoso, Ricardo Panelli, guia xamânico, com um grupo que foi muito bom. E ali eu senti a minha espiritualidade sendo trabalhada, a minha fé, porque eu já estava vindo com aquela dor da separação e direcionando minha energia para o trabalho, que eu tinha certeza que eu não ia ser demitida, porque se a gente é um número para a empresa, então deixa eu deixar meu número bonito. E ali eu fiz muitas perguntas para Deus e não tive nenhuma resposta, zero resposta. Voltei da viagem, logo em seguida fui demitida, mas senti aquela paz que já é uma resposta. Observe os sinais. Aí eu já tinha comprado uma passagem para vir para os Estados Unidos de férias. Eu fui demitida em novembro, eu tinha comprado a passagem em agosto, porque quando você compra com antecedência é mais barato. Fui para a Flórida passar férias, os dias, porque a passagem já estava comprada, eu ia ficar na casa de amigos, não precisava gastar. Fui, quando chegou lá, carimbão, 6 meses de turismo, falei, eu vou para Califórnia, não vou voltar para o Brasil não. O Brasil começa a funcionar depois do carnaval, né, era final de ano, começo de ano. Troquei minha passagem e foi o que eu fiz. Fui para Califórnia, viver a vida soberana, sentir a brisa no cabelo, o vento beija meu cabelo. Aluguei uma bike e ali eu fiz um caminho sozinha, ali eu senti Deus de novo, a fé, e ali eu senti um chamado. Falei, meu inglês, eu queria trabalhar em TV a cabo, porque pagava muito bem, só que eu não tinha inglês. Falei, gente, preciso aprender inglês. Eu vou fazer um sabático, que eu nunca tinha feito. A Meg chegando aqui, vou abrir a portinha para ela entrar. E nesse sabático que eu fiz, eu vim morar aqui nos Estados Unidos. E aqui eu encontrei o amor da minha vida e é onde eu vivo hoje. Então foi aí que eu digo para vocês, respondo que eu superei todas aquelas dores com a fé, sabendo que eu estava indo na onda, porque às vezes a gente precisa
Desapegar, ter a coragem para encerrar ciclos, para receber o novo, que é aquilo que Deus está mandando, né? Que a gente precisa aprender a ler sinais. Por isso a conexão com a espiritualidade. Muito bom dia, Meg, seja bem-vinda! Bem, Bom, querida, vamos lá na nossa nutrição intelectual, é com você. então vamos lá. Continuando aqui que ontem nós entramos nos três papéis fundamentais, né? O perseguidor, a vítima e o salvador, e ontem nós lemos os papéis legítimos e produtivos, né? Esses três papéis sendo positivos. Mas hoje, então, vamos ler quando eles são ilegítimos e negativos. Então vamos lá. A vítima negativa. Aquele que está doente, chora e se desespera, mas não está absolutamente disposto a mudar de dieta ou fazer outras coisas que o ajudem a resolver seu problema. É o clássico resmungão. No papel da vítima, o estado do eu que intervém é o da criança adaptada negativa. É o papel daquele que se adapta mesmo quando a situação não o exige. Isso não facilita o bem-estar pessoal e o dos outros. Sua posição existencial é: eu não estou ok, você está ok. É o caso, por exemplo, de quem não está qualificado para fazer um trabalho, mas afirma que isso é lhe negado por razões de raça, sexo ou religião. A característica básica da vítima negativa é que ela não gosta de responsabilidades. Em outras palavras, tenta a todo custo encontrar um bode expiatório, alguém para culpar pelos próprios erros. De que modo a vítima manipula? A vítima tende a incutir a sensação de culpa no perseguidor, porque decidiu que ele é a fonte de seu sofrimento e procura garantir que o Salvador se mobilize na tentativa de ajudá-la. Inconscientemente, a vítima procura um perseguidor ou um salvador. Um perseguidor com quem finalmente compactuará, sentindo-se rejeitada ou diminuída. Um salvador com o qual compactuará, convicta de precisar de sua ajuda para pensar ou para agir. O apoteose negativa é alcançada quando uma vítima encontra outra vítima. Competem para ver quem tem o maior número de infortúnios. Esse é um percurso arcaico aprendido na época em que as alternativas pareciam muito reduzidas ou imitado das figuras familiares. De qualquer forma, não é o resultado de uma escolha livre e madura. A vítima explora sua posição, enfatizando-a posteriormente para obter, por meio dessa condição, o máximo de atenção, reconhecimento e ajuda dos outros. A pessoa que assume esse papel tende a reclamar e a não pedir diretamente. Está constantemente em posição de espera e reivindicação e fica surpresa e ofendida quando os outros não compreendem as suas necessidades, quando não entende os seus desejos não expressos. A vítima é hipersensível na interpretação dos acontecimentos como conspirações do destino contra ela, ou como injustiças que todos fazem contra ela. A partir dessa posição de grande desconforto psicológico, passa-se facilmente ao papel de perseguidor, atacando e acusando as pessoas e os acontecimentos para colocar ordem em toda essa injustiça. O perseguidor negativo, aquele que estabelece regras absurdas ou faz aplicar as já existentes com brutalidade. Ele sempre aponta o dedo e aguarda o momento certo para dizer: peguei você. É o papel desempenhado por aqueles que atuam predominantemente na condição de pais perseguidores, ou seja, aqueles que dão normas, regras e limites que aumentam o mal-estar e a dependência. Neste caso, estamos diante de uma posição existencial do tipo: eu estou ok, você não está ok, já que os pais perseguidores são geralmente hipercríticos e depreciadores. Um exemplo é a pessoa que estabelece limites de comportamento inutilmente restritivos
ou que, tendo a tarefa de fazer cumprir as regras, faz isso com brutalidade sádica. Assume o poder sobre os outros por meio da força, da ameaça, por meio da agressão e da violência. Os perseguidores sempre têm uma razão, segundo eles, válida, para se tornarem violentos, de modo a poderem punir os outros. Usando intimidação e inquisição, manobram um jogo de manipulação, que, em vez de trazer justiça ao mundo, serve para criar uma corte de pessoas submissas, dispostas a serem dominadas e instrumentalizadas. A agressividade nem sempre é física, muitas vezes é verbal, moral e psicológica. Sarcasmo, críticas, julgamentos fortes e cortantes, e uma atitude de superioridade são as suas armas. O efeito que essas obtêm são confusão e medo, de modo que a vítima acaba fazendo o que o perseguidor ordena. Olhando de um ponto de vista externo, podemos notar como o perseguidor, quando critica ou se torna agressivo, ofende e fere. Quando dois perseguidores se encontram, eles insultam um ao outro e desencadeiam uma escalada simétrica até o risco de se praticar a violência física. E o último, salvador negativo. Aquele que oferece sua ajuda sem ninguém lhe tenha pedido, mas a um preço demasiado elevado. Ou se vangloria disso, ou faz com que os outros dependam dele por causa da sua dívida de gratidão. O salvador é um papel que atua predominantemente na condição de pais afetivos negativos. Em outras palavras, a parte de nós aparentemente protetora, mas que na realidade não favorece o crescimento e a autonomia do outro. E a posição existencial de quem assume esse papel é: eu estou ok, você não está ok, porque desvaloriza a capacidade do outro. Um exemplo é a pessoa que, com a desculpa de ajudar os outros, os mantém em estado de dependência. O salvador finge que nunca precisa de ninguém. Preocupando-se com as necessidades dos outros, o salvador, na verdade, os ajuda nas áreas em que eles teriam condições de resolver as coisas por si mesmos. Mesmo, e tenta superar com ações meritórias a sensação de culpa ou a imagem negativa que tem de si mesmo. O salário afetivo dessas atividades sociais em excesso não se limita a satisfazer as necessidades internas psicológicas de uma imagem pessoal nobre, mas tem o efeito adicional de fazê-lo se sentir constantemente em crédito para com os outros e esperar gratidão e reconhecimento na condição de poder. Esses comportamentos, muitas vezes inconscientes, proporcionam uma forte nutrição afetiva, ao representar o papel do salvador para a sua solidão, gerando a ilusão de viver uma relação afetiva. Isso cria o paradoxo de uma ajuda dada em virtude de sua própria carência, em que a ajuda solicitada pode ser compreendida até mesmo como uma invasão, um desrespeito. Salvador tem um grande medo de ser abandonado, de não ser reconhecido em suas próprias necessidades, e acaba sendo o primeiro a não reconhecê-las. Tenta resolver nos outros exatamente o que precisaria resolver em si mesmo. O papel do Salvador permite que a pessoa adquira uma identidade em relação a si mesma e receba o reconhecimento social de quem tem uma extrema necessidade. Constrói uma fachada de grandeza, generosidade e altruísmo para cobrir uma sensação de inadequação, de inutilidade e de vazio. O reconhecimento social, em vez de complementar, torna-se fundamental e essencial. Assim, os outros tornam-se a fonte predominante do bem-estar, da gratificação e do sucesso, constituindo um paradoxo que o Salvador depende dos outros, daqueles que precisam de ajuda e daqueles que reconhecem sua generosidade. É fácil compreender como o papel do Salvador leva uma pessoa a experimentar o fracasso como um mal-estar próprio, uma derrota pessoal, uma perda de significado de sua pessoa e da sua existência.
Tudo isso se torna intolerável e desencadeia um verdadeiro desespero agressivo. O medo de não ser valorizado, de não ter o direito de existir, de não ser reconhecido, e justamente por aqueles que teriam o dever de fazê-lo, desencadeia uma raiva focalizada. É assim que o Salvador acaba assumindo o papel do perseguidor. Ficou um pouquinho mais longo, mas eu decidi ler os três, porque quando a gente está escutando, a gente está naquela tentando se identificar. Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Então eu achei bem interessante, porque daí ele liga os três, porque a gente vai misturando um papel com o outro em diversas situações. Aqui eu achei muito interessante essa questão da infância e dos pais, né? Eu não sou mãe, mas quem é pai sabe que tantas vezes na tentativa de ajudar acaba não deixando os filhos aprenderem por si próprio. Então, eu acho que é muito válido a gente ver os vários papéis e tentar ver em quais a gente está mais tendencioso para um do que para outro. Era isso por hoje, Adri. Obrigada, Meg. Foi maravilhoso você ler, porque eu fui percebendo que a gente transita mesmo por todos eles, mas tem um que a gente se sente que precisa orar e vigiar mais. Eu comentei ontem, né, da síndrome da Salvadora, que eu tenho que orar e vigiar porque era uma fuga de mim mesma, em busca de reconhecimento. Então é muito interessante quando a gente aprende a acolher, né, as nossas sombras, e aí a gente começa a entrar nessa camada mais profunda de se conhecer. Então fica aqui as reflexões, comenta aqui com a gente qual deles que você se identificou mais, como que ressoou com você na nossa terapia coletiva. Eu quero agradecer, muito obrigada. Nos vemos amanhã. Hoje foi bastante sutil e intenso. E que o amor nos guie nessa nossa missão aqui. E o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até amanhã.